Ei, estudante, aqui quem fala é Manuel Cabral e vamos hoje então dar continuidade aí à aula de decomposição de vetores, beleza? Fechando então essa parte aí de decomposição de vetores nessa segunda aula aqui. Primeira aula, a gente vimos no caso como nós vamos decompor os vetores no eixo x e y, certo? A componente referente ao vetor A. Com isso, nós vamos determinar então a soma de vetores. Desta forma, nós podemos realizar o procedimento para vários vetores. Basta colocarmos eles com a origem no mesmo lugar, no caso, e determinar as componentes para o eixo x e y, ou z também, caso seja em 3 dimensões. Caso seja só em 2 dimensões, eixo x e y. E já será suficiente para a resolução da maioria das questões, beleza? Lembrando que componentes não são vetores. Não são vetores, certo? Componentes x e y não são vetores, são as componentes do vetor em questão. Por que as componentes não são vetores? Por quê? Porque as componentes de um vetor é apenas um número ali na direção do eixo y e um número na direção do eixo x, certo? São apenas número. Eles não são vetores. Por quê? Vetores precisa ter direção e sentido, certo? Além da força e da unidade, certo? Eles não são vetores por conta disso. Então vamos imaginar agora que nós tenhamos dois vetores, um vetor A e um vetor B, certo? Ambos em 2 dimensões. Vamos então fazer a soma desses vetores. Para isso a gente precisa de quê? A gente temos os dois vetores, o vetor A e o vetor B, certo? Nós temos duas formas de resolver essa situação. Neste caso aqui, eu fiz daquela forma de soma de vetores, né? Que eu coloquei o vetor A, onde a cauda do vetor B coincide com a flecha do vetor A. E, consequentemente, eu tenho o vetor resultante nesse sentido. Porém, o que a gente vamos fazer é o seguinte, colocar o vetor A e o vetor B com a mesma origem, no caso aqui, ó. E o que é que a gente faz aqui na situação, Emanuel? A gente efetua a soma das componentes em y, no eixo y, e das componentes no eixo x. Como assim? Vamos imaginar o seguinte, nós temos aí os dois vetores A e B, certo? E nós queremos a resultante, no caso a soma dos dois vetores. Para isso, a gente vamos fazer o seguinte, vamos determinar cada componente, AY e AX, BY e BX. Emanuel, mas aqui essas duas componentes não estão com a origem aqui. A gente desconsidera por enquanto. A gente queremos encontrar só a componente disso aqui. E depois a gente fazemos a soma, certo? A soma desses dois vetores. Vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar aqui que nós temos esses dois vetores, o vetor A e o vetor B, com as componentes AX e AY. Vamos pegar no caso os componentes do eixo X. Quais são as componentes do eixo X? Nós temos como componente do eixo X, AX e BX. Ele vai resultar num resultante aqui no eixo X, certo? Uma componente resultante. Essa resultante é qual o tamanho, Emanuel? É da origem até aqui. Resultante no eixo X. E no caso, vamos também determinar a componente resultante aqui no eixo Y. E a resultante aqui no eixo Y é quanto, Emanuel? É a componente no eixo Y. Resultante de Y. Emanuel, mas você não disse que essas duas flechas irão estar com origens aqui, coincidindo aqui? Certo. Porém, no caso, se nós temos uma força aqui puxando um determinado corpo para o lado direito e minha mão esquerda vai fazer uma força também para o lado direito, o que é que vai acontecer? Vai acontecer uma soma de forças, não é isso? Vai acontecer a soma da minha força com a mão direita mais a força da mão esquerda, certo? Então, aí será uma soma, será uma resultante para o lado direito, certo? A mesma coisa aqui. Vamos ter uma soma de AY mais BY. Vamos imaginar o seguinte, se nós temos 10 e temos mais 5, vamos imaginar de forma escalar essa situação.
Nós temos 10 e temos mais 5. Se nós acrescentarmos esse valor, não vai dar 15? 10 mais 5, 15, certo? Então, a força resultante é o tamanho daquela componente, certo? Eu imaginei aqui que aqui essa força fosse 10 e aqui fosse 5. Então, a resultante seria 15, beleza? É só mesmo uma questão de analogia e de ideia. Não estou estipulando valores exatos aqui para a situação. Agora, o vetor resultante, Emanuel, ele vai ser o quê? O vetor resultante será as componentes do eixo x mais as componentes do eixo y. Se eu quero determinar o valor desse resultante, eu vou fazer um módulo dele, certo? O módulo do vetor é o quê? É a resultante ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado, certo? Que é as componentes do eixo x mais a componente do eixo y, certo? Ao quadrado, onde eu vou então obter o resultado. Por que isso, Emanuel? Porque nós lembra da questão do teorema de Pitágoras? Aqui não forma um ângulo de 90 graus entre os dois eixos. Então, se eu tenho a soma das componentes de y e de x, se eu levar as duas ao quadrado, eu vou ter este resultante aqui, ó. Resultante aqui. Então, eu determinando essa resultante, eu já tenho o resultado final dessa decomposição de vetores. Aí, basicamente, a decomposição de vetores se dá dessas duas formas. Quando nós temos a soma de vetores, Emanuel, mas só que tipo, você está trabalhando com vetores na mesma direção e no mesmo sentido, nesses exemplos que você citou. Mas podemos ter também vetores com forças contrárias. Enquanto um vetor está para o lado direito, o outro está para o lado esquerdo. Um para cima, outro para baixo, certo? Então, a gente vai fazer a subtração dessas duas forças. Uma para onde a força estiver maior, é para onde o corpo irá. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho essa caneta, faço uma força de 10 N para o lado direito e uma força de 8 N para o lado esquerdo. A componente ela vai ser direcionada para onde? Para o lado direito. Por quê? Porque eu tenho a subtração dela, 10 menos 8, vai chamar ele para o lado direito, porque eu tenho mais forças para o lado direito, beleza? Por hoje, então, ficamos por aqui e nos vemos na próxima videoaula.